Mãe, desculpa te ligar em cima da hora, mas esse ano não vai dar. As coisas estão muito apertadas. A crise pegou feio. Tivemos que cancelar a ceia. A gente se vê outro dia, tá? Feliz Natal. Meu nome é Joana. E essa foi a facada que recebi do meu único filho, Vinícius, na véspera de Natal. A desculpa era a crise, a falta de dinheiro. A verdade, eu descobriria horas depois, era muito mais cruel. Uma mentira que me deixou sozinha na noite mais importante do ano, olhando para uma mesa posta para ninguém. O que você faria no meu lugar? Ouça a minha história até o fim e me diga. O que você teria feito? E me diga também de que cidade você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, se inscreva no canal. Desliguei o telefone e o silêncio da casa pareceu gritar. A toalha de mesa bordada, que eu só usava em ocasiões especiais, parecia zombar de mim. O cheiro do peru que eu planejava assar ainda estava no ar, um fantasma de uma festa que não aconteceria. Eu me sentei na minha poltrona, a mesma onde meu falecido marido, Alberto, costumava ler o jornal, e senti o peso dos meus 72 anos como nunca antes. As luzes de Natal que eu tinha pendurado na janela piscavam sem alegria, refletindo em meus olhos cheios de uma tristeza que eu não conseguia nomear. Era mais do que decepção. Era um sentimento frio, o de ter sido posta de lado, de ser um incômodo. Será que eu me tornei um fardo para o meu próprio filho? Naquela noite, meu jantar de Natal foi uma sopa de legumes que comi sozinha na cozinha, sob a luz fria da lâmpada. Cada colherada parecia descer, arranhando a minha garganta. O único som era o tic-tac do relógio na parede, um som que antes me trazia conforto, mas que agora marcava cada segundo da minha solidão. Peguei o velho álbum de fotografias e passei os dedos pelo rosto sorridente de Alberto. Ele sempre dizia que a família era nosso maior tesouro. O que ele diria agora, Alberto? O que diria ao ver nosso menino, o fruto de tanto sacrifício, me tratando como uma peça de mobília velha que já não combina com a casa nova? A sopa esfriou na tigela, e eu continuei ali, perdida em memórias de natais, cheios de risadas e abraços. Mais tarde, o hábito me levou a pegar o celular. Uma notificação de rede social brilhava na tela. Era uma prima da minha nora, Beatriz. Abri sem pensar, e a imagem me atingiu como um soco no estômago. Lá estavam eles, meu filho Vinícius, minha nora Beatriz e meus netos, sorrindo para a câmera em uma sala luxuosamente decorada. A mesa atrás deles estava farta, com pratos que eu mal conseguia identificar, garrafas de espumante e presentes empilhados. A legenda da foto era uma facada final. Natal em família com muito luxo, porque nós merecemos. O celular quase caiu da minha mão trêmula. A crise deles era uma festa para a qual eu não fui convidada. A dor da solidão se transformou em um gelo cortante de humilhação. Meu coração parecia ter parado de bater por um instante. Eu olhei para a minha sopa fria, para a minha casa silenciosa e depois de volta para a tela do celular, para o sorriso satisfeito do meu filho. Ele não parecia um homem em crise. Parecia um homem que tinha conseguido exatamente o que queria. A mentira não foi apenas para me excluir, foi para me enganar deliberadamente. Eles não queriam que eu soubesse da festa, não queriam que eu fizesse parte daquele mundo de luxo que eles achavam que mereciam. Eu não era mais a mãe, a avó. Eu era um lembrete de uma vida simples que eles queriam desesperadamente esquecer. Eu era a vergonha deles. E naquela noite, a vergonha deles se tornou a minha dor. Não consegui dormir. A casa, meu refúgio por tantos anos, de repente parecia opressiva. Cada rangido do assoalho soava como um passo estranho no corredor. Fiquei sentada no escuro da sala, olhando para a rua vazia, e a paranoia começou a se instalar. Será que eu estava ficando louca? Lembrei-me de pequenas coisas das últimas visitas de Vinícius. Um bibelô que sumiu da estante, uma pasta de documentos antigos que encontrei fora do lugar na gaveta. Na época, culpei minha própria cabeça fraca de idosa. A memória que falha. Mas agora, na escuridão daquela noite de traição, essas pequenas peças começaram a se encaixar em um quebra-cabeça assustador. Eu estava sendo enganada há muito mais tempo do que imaginava. O sentimento de ser observada, mesmo estando sozinha, era sufocante. A manhã de Natal chegou cinzenta e fria.
um reflexo perfeito do meu estado de espírito. O telefone tocou por volta das 10 horas. Meu coração gelou, pensando ser Vinícius com alguma desculpa esfarrapada para não ter ligado. Mas o número era desconhecido. Atendi com a voz trêmula. Dona Joana, bom dia. Aqui é o Sr. Andrade, gerente do banco. A voz dele era séria, respeitosa. Me desculpe o incômodo neste dia. Estou ligando por uma questão de segurança. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Segurança? O que poderia ter acontecido? Minha mente, já atormentada, imaginou o pior. Mas a realidade, como eu estava prestes a descobrir, era muito mais calculada e perversa. Seu filho Vinícius esteve na agência ontem à tarde, continuou o Sr. Andrade com a voz calma, mas firme. Ele tentou aprovar um empréstimo de valor muito alto. Apresentou a documentação da senhora e dos seus bens como garantia, alegando que tinha sua autorização verbal para agir em seu nome. O mundo parou de girar. O ar faltou em meus pulmões. A imagem da festa de luxo, a mentira da crise, tudo se conectou em um flash terrível. Eu neguei, Dona Joana, disse ele. Achei o procedimento estranho e a urgência dele muito suspeita. A senhora estava ciente disso? O silêncio na linha era pesado. Um abismo se abrindo sob meus pés. O choque foi tão grande que por um momento eu não consegui falar. A humilhação da noite anterior era apenas a ponta do iceberg. A mentira da ceia não era sobre me excluir de uma festa. Era uma estratégia. Era para me manter isolada, triste e alheia, enquanto ele, meu próprio filho, tentava dar um golpe financeiro nas minhas costas. Usar tudo o que eu e o pai dele construímos com tanto suor para financiar a vida de luxo que ele exibia nas redes sociais. A dor no meu peito era física, uma pontada aguda que me deixou sem fôlego. O senhor Andrade esperou pacientemente do outro lado da linha, e quando finalmente encontrei minha voz, ela não era mais a de uma velhinha frágil. Era fria como o aço. Não, Sr. Andrade, eu não sabia de nada. O senhor fez muito bem em negar. Depois de desligar, fiquei parada no meio da sala por um tempo que não sei medir. As memórias vieram como uma avalanche. Lembrei-me de vender as poucas joias que herdei da minha mãe para ajudar a pagar a faculdade de Vinícius. Lembrei-me das noites em claro, costurando para fora, com os dedos doendo, para juntar dinheiro e ajudar a mobiliar o primeiro apartamento dele. Cada sacrifício, cada gota de suor, cada oração que fiz pelo futuro dele agora parecia um ato de pura tolice. Cada ponto que eu dei com meus dedos cansados para construir o enxoval dos meus netos foi uma facada que ele me deu agora. Eu havia lhe dado a vida, a educação, o meu amor incondicional. E, em troca, ele tentou roubar o meu futuro. Minha mente vagou para Alberto. Lembrei-me dele, com as mãos calejadas de tanto trabalhar na obra, me mostrando a escritura de um pequeno terreno que ele herdou dos pais, nos arredores da cidade. Era um pedaço de chão simples, mas para ele era um símbolo. Joana, ele me disse uma vez, com os olhos brilhando de orgulho, este chão é a nossa segurança, é a prova do nosso suor. Não venda por qualquer motivo, é o nosso legado de dignidade. Esse terreno era a promessa de uma velhice tranquila, a segurança de que eu nunca dependeria de ninguém. E era esse legado, o símbolo da honra do pai, que Vinícius estava disposto a profanar por ganância. As lágrimas que eu segurava desde a noite anterior secaram. No lugar delas, uma clareza gelada tomou conta de mim. A dor não tinha desaparecido, mas ela havia se transformado. Não era mais a dor da vítima, mas a força de uma sobrevivente. Eu olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela e não vi a mulher frágil e solitária que meu filho pensava que eu era. Vi uma mulher que trabalhou a vida inteira, que enterrou o amor da sua vida e que criou um filho que a traiu da forma mais vil possível. A dor não tinha mais espaço para lágrimas, apenas para uma decisão fria e silenciosa. Naquele momento, eu soube que o jogo tinha mudado, e desta vez, as regras seriam minhas. Aquele choque do telefonema do Sr. Andrade não virou choro. Virou outra coisa. Uma coisa fria, dura, que se ajeitou no meu peito no lugar do coração. A casa, que na noite anterior parecia uma tumba, de repente se transformou no meu quartel-general. Cada objeto, cada canto empoeirado, não era mais uma lembrança de solidão, mas uma peça no tabuleiro que eu começava a montar na minha cabeça. A mulher que chorou por uma ceia cancelada tinha morrido. No lugar dela,
nasceu uma estrategista que não tinha mais nada a perder. A dor tinha me dado um propósito, e a humilhação, uma clareza que eu não sentia há anos. Eles me subestimaram, e esse seria o maior erro deles. Comecei minha investigação não com a tecnologia que eles tanto usam, mas com a minha memória. Fechei os olhos e rebobinei os últimos meses. As visitas rápidas de Vinícius, as perguntas disfarçadas sobre papelada velha do pai. Ele mexia nas gavetas do escritório de Alberto, sempre com a desculpa de estar organizando para a senhora-mãe. Lembrei de um dia em que o peguei olhando fixamente para a escritura da casa, com um brilho estranho nos olhos. Na época, pensei que era saudade do pai. Que tola eu fui! Era cobiça. A paranoia que senti na noite de Natal não era coisa da minha cabeça. Era meu instinto, a sabedoria de uma vida inteira, gritando um aviso que eu me recusei a ouvir. Fui até o velho baú de madeira no pé da minha cama, onde Alberto guardava os documentos mais importantes. O cheiro de cedro e papel antigo me invadiu, um perfume que sempre me trouxe paz, mas desta vez senti um calafrio. A pequena fechadura, que eu sempre mantinha virada para a esquerda, estava ligeiramente torta. Meu coração deu um salto. Alguém tinha mexido ali. Abri a tampa e vi a pasta principal, a que continha as escrituras e os registros. Estava arrumada, mas não do meu jeito, do jeito de quem procura algo às pressas. Eles não só queriam meu dinheiro, eles invadiram meu santuário, o lugar onde as memórias do meu marido repousavam. Mal sabiam eles que o verdadeiro tesouro não estava ali. Debaixo de um fundo falso, coberto por um retalho do meu vestido de noiva, havia outra pasta, mais fina e gasta. Nela, a escritura do terreno que Alberto herdou, e junto, uma carta dele, escrita com a caligrafia forte que o tempo não apagou. Joana, meu amor, dizia a carta, este chão não é só terra. É o suor dos meus pais e o nosso, é a nossa dignidade. Guarde-o como se fosse a sua honra, que ele sirva para construir algo bom, não para alimentar a vaidade de ninguém. Eu beijei o papel amarelado. Alberto parecia estar falando comigo daquele outro plano, me guiando. Ele sabia. De alguma forma, ele sempre soube o que proteger. E eu tinha falhado em proteger o legado dele da nossa própria cria. O que Vinícius não sabia, o que ninguém sabia, era o segredo que eu guardava há quase 5 anos. Aquele terreninho, como ele e Beatriz gostavam de chamar com desdém, não era mais um pedaço de mato no fim do mundo. A cidade tinha crescido de uma forma assustadora e uma grande construtora me procurou, oferecendo uma fortuna por ele. O valor era tão absurdo que me fez rir e chorar ao mesmo tempo. 8 milhões de reais. Eu recusei na época com medo de que tanto dinheiro pudesse envenenar o que restava da minha família. Que ironia amarga! O veneno já corria nas veias deles, e o meu silêncio só serviu para deixá-los com mais sede. Lembrei-me do Sr. Andrade e da sua voz firme. Ele não era apenas um gerente de banco, era filho do compadre de Alberto, um homem que cresceu vendo o respeito e a amizade entre eles. No leito de morte do meu marido, o Sr. Andrade, então um jovem bancário, fez uma promessa. Seu Alberto, pode ir em paz. Eu vou cuidar da dona Joana como se fosse minha mãe. Ninguém vai tirar proveito da bondade dela. Na época, achei o gesto bonito, mas desnecessário. Agora eu entendia. Alberto, com sua sabedoria de homem simples, tinha me deixado um anjo da guarda disfarçado de gerente de banco. Ele tinha plantado uma semente de lealdade que agora florescia para me proteger. Peguei o telefone e liguei de volta para o banco. Quando o Sr. Andrade atendeu, minha voz não era mais a da velhinha trêmula da manhã. Era a voz de uma mulher que tinha um plano. Sr. Andrade, sou eu, Joana. Preciso de uma reunião. Urgente. E preciso que o senhor traga o melhor advogado que conhecer. Vamos falar sobre um terreno e sobre como transformar o legado do meu marido em justiça. Houve um silêncio do outro lado e então uma resposta curta e cheia de significado. Estarei aí amanhã, dona Joana, com tudo o que a senhora precisar. A Joana boazinha, a mãe que perdoava tudo, tinha morrido naquela noite de Natal. Enquanto esperava pelo dia seguinte, continuei minha busca silenciosa por mais provas. Eu precisava de algo irrefutável, algo que mostrasse a premeditação, a frieza do plano deles. Remexendo em minha caixa de costura, meus dedos tocaram em algo frio e retangular,
Um pequeno gravador de voz, daqueles bem antigos, que eu usava para gravar receitas que passavam no rádio. Fazia anos que não o ligava, mas uma lembrança, uma faísca de memória, acendeu na minha mente. Uma conversa desconfortável na minha cozinha, uns 3 meses atrás. Uma conversa que me deixou com um gosto amargo na boca. Lembrei-me perfeitamente. Vinícius estava sentado à mesa, com aquele sorriso falso que ele usava quando queria alguma coisa. Beatriz estava de pé, ao lado dele, impaciente. Ele falava sobre como eu estava ficando velhinha, como era perigoso eu cuidar de tantos papéis. E então, ele tocou no assunto do terreno. Mãe, aquele terreninho do pai só dá despesa com imposto. Não vale nada. Por que a senhora não passa logo pro meu nome? Para facilitar as coisas, entende? Para eu cuidar de tudo para a senhora. Naquele dia, um instinto inexplicável me fez ligar o gravador, que estava no bolso do meu avental. Eu queria apenas registrar o absurdo para depois contar a uma amiga. Com as mãos trêmulas, coloquei as pilhas no aparelho e apertei o botão de play. O chiado inicial deu lugar às vozes deles. A voz do meu filho, melosa e falsa. É só para te proteger, mãe. A gente se preocupa com a senhora. E então, a voz de Beatriz, um sussurro venenoso no fundo. Anda, Vinícius, convence ela logo. A gente não tem o dia todo. E a frase final dele, que na época eu ignorei, mas que agora soava como uma sentença. Pensa bem, mãe. É melhor estar nas minhas mãos do que na de algum estranho que queira se aproveitar da senhora. A gravação era a prova da manipulação, do desprezo, da forma como eles me viam, um obstáculo senil entre eles e o que eles queriam. Ouvir aquelas palavras, ditas na minha própria cozinha, com o cheiro do meu café no ar, foi mais doloroso do que a foto da festa de Natal. A humilhação da noite anterior foi um ato de exclusão. Aquilo era um ato de aniquilação. Eles não queriam apenas me deixar de fora. Eles queriam me apagar, me anular, tomar o que era meu enquanto sorriam e fingiam cuidar de mim. O gaslighting, a manipulação para me fazer duvidar da minha própria sanidade, estava tudo ali, gravado naquela fita magnética. Senti uma náusea, uma vontade de quebrar aquele aparelho. Mas eu não o fiz. Respirei fundo e o guardei. Aquela fita não era mais um registro de dor. Era a minha arma. Coloquei o pequeno gravador ao lado da carta de Alberto. De um lado, o símbolo da honra, do amor e do sacrifício. Do outro, o símbolo da ganância, da traição e da falta de caráter. O legado do pai e a vergonha do filho, lado a lado sobre a minha mesa de costura. Naquele momento, toda a dúvida, toda a tristeza se esvaiu. Meu caminho estava claro como água. Eu não estava fazendo aquilo por vingança. Estava fazendo por justiça, pela memória do meu marido, pela minha própria dignidade. Eles não podiam imaginar a tempestade que eu estava preparando em silêncio, dentro das paredes daquela casa que eles consideravam o meu cativeiro. No dia seguinte, o Sr. Andrade chegou pontualmente, acompanhado por um homem de aparência séria e olhos inteligentes, o Dr. Mendes. Sentei-os à minha mesa da cozinha, a mesma onde eu comi minha sopa solitária, e coloquei tudo sobre a mesa. A história da ceia, a foto, a tentativa de empréstimo e, por fim, a carta de Alberto e o gravador. Eu não precisei dizer muito, apenas apertei o play. O silêncio que se seguiu à gravação foi pesado. O Dr. Mendes me olhou, não com pena, mas com um respeito profundo. Dona Joana, ele disse, com a voz grave, a senhora tem em mãos o poder de reescrever o final desta história. O que a senhora deseja fazer? Meu plano, que antes era apenas um esboço de dor e raiva, começou a tomar uma forma sólida e implacável. Com a ajuda do Dr. Mendes e do Sr. Andrade, tracei cada passo. A primeira ligação foi para a construtora. A oferta de anos atrás não apenas foi confirmada, como aumentou. A segunda parte do plano era a mais importante. Não era sobre vender e ficar com o dinheiro. Era sobre dar a ele o destino certo. Eu quero criar uma fundação, eu disse a eles com uma firmeza que surpreendeu a mim mesma. A Fundação Alberto e Joana, para dar bolsas de estudo a filhos de trabalhadores da construção civil. O suor do meu marido vai construir o futuro de quem merece, de quem tem honra. Os dias que se seguiram foram os mais ocupados da minha vida. A casa, antes um poço de silêncio, agora fervilhava com telefonemas discretos e visitas do advogado. Eu,
que mal saía de casa, agora estudava documentos, assinava procurações, tomava decisões de milhões. Sentia uma energia que pensei ter perdido para sempre. Era como se a alma de Alberto estivesse ao meu lado, segurando minha mão, orgulhoso da mulher que ele sempre soube que eu era. Eu não era mais a viúva solitária. Eu era a presidente de um conselho, a executora de um legado, a guardiã da honra de um homem bom. No meio de tudo isso, o telefone tocou. Era Vinícius. A voz dele era impaciente, mal disfarçando a irritação sob uma camada fina de falsa preocupação. E aí, mãe? Pensou na minha proposta? Deixa eu te ajudar com essa papelada, com esse terreno que não serve para nada. A gente resolve isso rapidinho. Ele estava testando as águas, tentando ver se sua manipulação tinha funcionado, se eu já estava pronta para ceder. Respirei fundo e vesti a máscara da velhinha confusa que ele tanto queria ver. Ah, meu filho, não sei. A cabeça anda tão ruim. Deixa eu pensar mais um pouco, tá? Aquele telefonema foi a gota d'água. A ganância dele era tão cega que ele nem sequer perguntou como eu estava. Não houve um "A senhora está bem?" "Desculpe por não ter ido ao seu Natal." Nada. Apenas a urgência em colocar as mãos no que ele achava que era dele por direito. Aquele último pingo de amor maternal, aquela última fagulha de esperança de que ele pudesse se arrepender, secou completamente. Ele não era uma vítima da esposa ou das circunstâncias. Ele era o arquiteto da própria desonra. E ele tinha acabado de selar o próprio destino com aquela ligação. Com tudo pronto, todos os documentos assinados e o plano em movimento, eu sabia que a confrontação final era inevitável. Eles viriam até mim, mais cedo ou mais tarde, com seus papéis de empréstimo e seus sorrisos falsos, prontos para o golpe final. Eles achavam que estavam lidando com uma velhinha frágil, isolada e de luto. Não podiam imaginar que estavam prestes a enfrentar a mulher que costurou noites a fio para lhes dar um futuro, a leoa que Alberto sempre soube que eu era, protegendo a única coisa que eles não podiam comprar ou roubar, a dignidade. A armadilha estava montada. Agora era só esperar. A espera não foi longa. Menos de uma semana depois, o carro deles parou na frente da minha casa. O som da porta batendo com força ecoou pela rua silenciosa, um anúncio da arrogância que estava por vir. Eu os observei pela fresta da cortina. Vinícius, com uma pasta debaixo do braço, e Beatriz, com um olhar impaciente, como se estivesse me fazendo um grande favor. Eles caminhavam pelo meu pequeno jardim como conquistadores, inspecionando uma terra que já consideravam sua. Senti o peso do velho relógio de parede na sala, seu tic-tac marcando o compasso de uma justiça que estava prestes a ser servida. Não havia medo no meu coração. Apenas um silêncio gelado e uma clareza que eu nunca tive na vida. A armadilha estava pronta. Eles nem se deram ao trabalho de bater. Entraram como se a casa ainda fosse o playground da infância de Vinícius. O olhar de Beatriz varreu minha sala com o desprezo de sempre, medindo meus móveis simples, minha vida modesta, e me julgando por ela. "Mãe, que bom te ver", disse Vinícius, com o sorriso mais falso que já vi em seu rosto. Ele ergueu a pasta. "Trouxemos aqueles papéis para minha senhora assinar, para resolvermos logo a sua vida, deixar tudo mais fácil." A condescendência em sua voz era palpável. Eles não viam uma mãe, uma matriarca. Viam um problema a ser administrado, uma assinatura que os separava do que eles tanto cobiçavam. Mal sabiam eles que a vida que estava prestes a ser resolvida não era a minha. Eu os guiei até a cozinha, o coração da minha casa, o palco que eu havia escolhido para o ato final. E lá, sentados à minha mesa, estavam o Sr. Andrade e o Dr. Mendes, meu advogado. Os dois homens se levantaram por respeito quando entrei, criando uma muralha silenciosa de autoridade. O sorriso de Vinícius congelou no rosto. A expressão de Beatriz se transformou de impaciência para uma desconfiança afiada. O ar, antes carregado de sua arrogância, de repente ficou pesado, denso, quase irrespirável. Eles olharam para mim, depois para os homens, e a pergunta silenciosa pairou no ar. "O que diabos está acontecendo aqui?" A caça, de repente, percebeu que era a presa. "Mãe, quem são esses homens?" Vinícius perguntou, a voz tentando manter um tom de preocupação, mas a irritação já vazava pelas bordas. Ele deu um passo à frente, como se fosse me proteger deles, o filho zeloso. Beatriz cruzou os braços,
um gesto defensivo, os olhos estreitos e calculistas. Viemos conversar em família, Joana. Não acho que seja apropriado ter estranhos aqui. A audácia dela de me chamar pelo primeiro nome na minha própria casa, na frente de testemunhas, foi a última prova de que qualquer laço de respeito havia sido cortado há muito tempo. Eles ainda achavam que tinham o controle da situação. Sentem-se, eu disse, e minha voz não tremeu. Saiu firme, calma, com um peso que os fez recuar e obedecer instintivamente. Eles se sentaram do outro lado da mesa, de frente para mim e para os meus aliados. Estes não são estranhos, continuei, olhando diretamente nos olhos do meu filho. Este é o Sr. Andrade, gerente do seu banco, a quem você já tentou enganar. E este é o Dr. Mendes, meu advogado. A palavra advogado caiu na mesa como uma pedra. O rosto de Vinícius ficou pálido. Beatriz apertou os lábios até que eles se tornassem uma linha branca. O jogo havia começado e eles finalmente entenderam que não eram eles que ditavam as regras. Eu me inclinei um pouco para a frente, apoiando minhas mãos calejadas na mesa de madeira. Fiquei muito preocupada com a crise de vocês, comecei, usando as mesmas palavras que ele usou no telefone. A crise que foi tão grave a ponto de cancelar a nossa ceia de Natal. Deve ter sido terrível passar por isso. O sarcasmo era uma lâmina fina e afiada, e eu a torci sem piedade. O rosto de Vinícius se contorceu em uma máscara de raiva e confusão. Ele abriu a boca para falar, para negar, para mentir mais uma vez, mas eu não dei a ele a chance. O tempo de suas mentiras havia acabado. Não se dê ao trabalho de negar, meu filho, eu disse, minha voz ainda baixa, mas cortante. Eu vi as fotos, a festa de luxo, o espumante, a legenda dizendo que vocês mereciam. Enquanto eu comia uma sopa fria sozinha, vocês celebravam a mentira. Mas a festa de vocês não era apenas para me excluir. Era uma distração, não era? Olhei para o senhor Andrade, que assentiu discretamente. Enquanto eu estava aqui, isolada e humilhada, você estava no banco, tentando usar o trabalho de uma vida inteira do seu pai para financiar sua farsa. Você achou que eu não descobriria? O desespero tomou conta dele. Isso é mentira! Alguém está tentando colocar a senhora contra mim. Eu nunca faria isso! Ele gritou, batendo a mão na mesa. Beatriz, ao lado dele, tentou uma abordagem diferente, a da vítima. Joana, como pode pensar uma coisa dessas? Nós só queremos o seu bem. Estamos preocupados com sua saúde, com sua capacidade de tomar decisões. Foi a gota d'água. A menção à minha sanidade, a tentativa de me pintar como uma velha senil e confusa, acendeu a última chama de fúria dentro de mim. O tempo da calma havia acabado. Com um movimento lento e deliberado, peguei o pequeno gravador de voz de cima do balcão e o coloquei no centro da mesa. Apertei o botão. A voz melosa do meu filho encheu o silêncio da cozinha. Aquele terreninho do pai só dá despesa. Por que a senhora não passa logo pro meu nome? Para facilitar as coisas. É melhor estar nas minhas mãos do que na de algum estranho que queira se aproveitar da senhora. O som da voz de Beatriz, um sussurro venenoso, veio em seguida. Anda, Vinícius, convence ela logo. Desliguei o aparelho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto deles era uma tela de puro horror e exposição. A prova estava ali, inegável. Eles estavam acabados. Vinícius me encarava com os olhos arregalados, a boca ligeiramente aberta, sem palavras. Beatriz parecia ter encolhido na cadeira, o rosto pálido e manchado de vermelho. Eles não tinham mais mentiras, não tinham mais máscaras. Estavam nus, expostos em sua ganância e crueldade. O Dr. Mendes pigarreou suavemente, trazendo a realidade de volta à sala. Mas a próxima jogada ainda era minha. Eu tinha esperado por aquele momento, não com sede de vingança, mas com uma necessidade profunda de justiça. Justiça por Alberto, por mim, por cada sacrifício que eles pisotearam. Já que o assunto é o terreninho, eu disse, empurrando uma pasta grossa sobre a mesa em direção a eles. Acho que vocês vão querer ver isto. Minha voz era desprovida de emoção. Eu era apenas a mensageira de um destino que eles mesmos haviam escrito. Vinícius olhou para a pasta como se fosse uma serpente. Com as mãos trêmulas, ele a abriu. Seus olhos passaram pela primeira página, depois pela segunda. Ele não estava entendendo. Beatriz, impaciente, arrancou os papéis da mão dele.
Eu observei o rosto dela enquanto ela lia. Observei a confusão se transformar em choque e o choque se transformar em uma ganância pura e feia. O que é isso? Gaguejou Vinícius, olhando para mim, a última esperança de que aquilo fosse algum tipo de engano cruel. Eu o encarei, sem piscar. Isso, meu filho, é o contrato de venda do terreno que seu pai deixou. O pedaço de chão que, segundo você, não valia nada e só dava despesa. Aquele que você estava tão ansioso para tomar de mim. A respiração de Beatriz ficou presa na garganta. Seus olhos estavam fixos em um número no final do contrato, incapaz de acreditar no que via. A realidade estava batendo à porta deles com a força de um ariete. Eu decidi dizer o número em voz alta, para que não houvesse dúvidas, para que as palavras ecoassem naquela cozinha e se queimassem em suas memórias para sempre. O terreno foi vendido por 8 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era um silêncio de mundos desabando, de futuros imaginados se desfazendo em pó. O tic-tac do relógio parecia zombar deles, marcando cada segundo da fortuna que eles acabaram de perder. O choque em seus rostos era quase grotesco, uma mistura de incredulidade, cobiça e a dor aguda da oportunidade perdida. 8 milhões? A voz de Beatriz foi um sussurro rouco, quase inaudível. E então, como se um dique se rompesse, a ganância explodiu em fúria. Esse dinheiro é nosso, é a herança do Vinícius. Você não tinha o direito, ela gritou, levantando-se tão rápido que a cadeira quase caiu. Sua velha louca, você nos roubou. Vinícius, finalmente saindo do seu torpor, também se levantou, o rosto vermelho de raiva. Mãe, como você pôde fazer isso, sem nos falar? Esse dinheiro é da família, nós temos direito a ele. Família, repeti a palavra, e ela saiu com um gosto de cinzas da minha boca. Que família, Vinícius? A família que mente, que humilha, que tenta aplicar um golpe na própria mãe? O direito de vocês acabou na noite em que me deixaram sozinha para celebrar sua ganância. O direito de vocês morreu quando você tentou profanar a memória e o suor do seu pai. Cada palavra era um prego no caixão de suas esperanças. Eles me olhavam com ódio, mas era um ódio impotente. Eles não tinham mais poder sobre mim. Com a mesma calma, empurrei uma segunda pasta, mais fina, sobre a mesa. E quanto ao dinheiro, não se preocupem. Ele terá um destino muito melhor. Abri a pasta para que vissem o cabeçalho do documento. Ato de Constituição da Fundação Alberto e Joana. O legado do seu pai, o suor que ele derramou naquela obra até o último dia, vai construir o futuro de quem merece. Vai pagar a faculdade para filhos de pedreiros, de mestres de obra. Vai dar a outros jovens a chance que eu dei a você e que você jogou no lixo. O golpe final foi devastador. A compreensão de que não apenas perderam o dinheiro, mas que ele seria usado para um propósito que era a antítese de tudo o que eles representavam, os quebrou. Beatriz desabou na cadeira, o rosto entre as mãos, soluçando de raiva e frustração. Vinícius apenas me encarava, o ódio em seus olhos misturado com um desespero abjeto. Ele viu não apenas a fortuna perdida, mas a porta final para a minha vida se fechando na sua cara. Ele não era mais meu filho. Era apenas o homem que tentou me destruir. Vocês não herdarão um centavo, não herdarão minha casa, minhas economias, nada. A única coisa que deixo para vocês é a vergonha do que fizeram, eu disse, minha voz finalmente se elevando um pouco, cheia de uma dor antiga e uma força recém-descoberta. A memória do seu pai será honrada. A minha dignidade foi restaurada. Agora, por favor, saiam da minha casa e não voltem nunca mais. Levantei-me. O Sr. Andrade e o Dr. Mendes se levantaram comigo, um muro de decência que eles não podiam transpor. Eles pegaram suas pastas vazias e saíram em silêncio, derrotados, deixando para trás apenas o eco de sua própria desonra. Quando a porta da frente se fechou, um silêncio diferente tomou conta da casa. Não era o silêncio opressor da solidão, mas o silêncio limpo de um espaço que finalmente podia respirar. Eu não senti triunfo, nem alegria. Senti um vazio, mas era um vazio bom, como o de uma casa depois de uma faxina pesada. O senhor. Andrade colocou uma mão no meu ombro, um gesto de respeito e apoio. O Dr. Mendes recolhia seus papéis com uma eficiência calma. Eu olhei para a minha cozinha,
para a mesa onde a justiça tinha sido servida, e soube que nada seria como antes. A mulher que chorou por uma ceia cancelada não morava mais ali. A casa era só minha agora, e o futuro também. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi ligar para um chaveiro. O som da furadeira trocando as fechaduras foi música para os meus ouvidos. Cada volta do parafuso era um elo que se quebrava com o passado de desrespeito. Quando o homem me entregou o novo molho de chaves, brilhantes e afiadas, senti um poder que não vinha do dinheiro, mas da decisão. Aquele pequeno pedaço de metal era um decreto. Aqui, só entra quem eu permito. Só entra quem me respeita. Peguei as chaves velhas, que um dia dei com tanto amor para o meu filho, e as joguei no fundo de uma gaveta. Elas não abriam mais nada, nem a minha porta, nem o meu coração. Passei o resto da semana fazendo algo que adiava há anos, uma limpeza na alma. Fui ao quartinho dos fundos e abri as caixas com as lembranças de Vinícius. Desenhos da escola, o primeiro sapatinho, fotografias dele sorrindo no meu colo. Eu não rasguei nada, não queimei. A raiva não me consumiu a esse ponto. Apenas dobrei tudo com cuidado, coloquei de volta nas caixas e as fechei com fita adesiva. Escrevi o nome dele em cima e as empilhei no canto mais escuro. O passado existiu. Eu não podia negá-lo, mas ele não precisava mais ficar espalhado pela minha casa, me assombrando a cada olhar. O lugar dele agora era ali, lacrado e guardado, longe dos meus olhos e do meu dia a dia. Claro que eles tentaram reagir. Nos primeiros dias, o telefone não parava de tocar. Eram números desconhecidos, mensagens de parentes distantes que nunca se importaram comigo, mas que agora vinham com discursos de perdão e união da família. Beatriz me mandou áudios longos, chorando, me acusando de ser cruel, de destruir a vida do próprio filho. Vinícius me ligou uma única vez, a voz cheia de um ódio frio, prometendo que eu me arrependeria, que ele iria buscar seus direitos na justiça. Eu ouvi tudo em silêncio, sem responder. Depois, com a mesma calma com que troquei as fechaduras, bloqueei cada um dos números. O silêncio voltou, desta vez, por minha escolha. Uma semana depois, o jornal local publicou uma matéria de página inteira. Costureira aposentada cria fundação milionária em homenagem ao marido, um mestre de obras. Havia uma foto minha que o Dr. Mendes insistiu que eu tirasse. Eu estava sentada na minha poltrona, com um sorriso sereno, e ao meu lado, um retrato grande e bonito de Alberto. A matéria contava a história dele, do seu trabalho duro e do meu desejo de transformar seu legado em oportunidade para outros. Não havia uma única menção à traição, à ganância ou ao meu filho. A minha vitória não seria construída sobre a humilhação pública deles, mas sobre a honra pública do meu marido. Essa era a minha verdadeira justiça. A resposta da comunidade foi uma onda de calor que aqueceu minha alma. Antigos vizinhos, colegas de trabalho de Alberto que eu não via há anos, apareceram na minha porta com um bolo, um abraço, uma palavra de carinho. Seu Alberto estaria explodindo de orgulho, dona Joana, disse um deles com os olhos marejados. O senhor sempre disse que a senhora era a força dele. Eu percebi que a família que eu pensei ter perdido estava ali, o tempo todo, nos laços de respeito e amizade que eu e meu marido construímos ao longo da vida. Eu não estava sozinha. Nunca estive, na verdade. Eu só estava olhando para a pessoa errada. Com a fundação legalmente estabelecida e sendo administrada por pessoas de confiança, fiz algo que Alberto sempre sonhou em fazer comigo, mas que a vida nunca permitiu. Peguei uma pequena parte das minhas economias pessoais, fiz uma mala e comprei uma passagem de ônibus para o litoral. Fui sozinha. A primeira vez que vi o mar, aos 72 anos, eu chorei. Mas eram lágrimas de libertação. Sentei-me na areia, senti a brisa salgada no rosto e conversei com ele, com meu Alberto. Contei tudo. Disse que o legado dele estava seguro, que a nossa honra estava intacta. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz tão profunda que parecia que ele estava ali, sentado ao meu lado, segurando a minha mão. Voltei para casa renovada. A minha rotina mudou. 2 vezes por semana, pego o ônibus e vou até o pequeno escritório da fundação. Ajudo a organizar os papéis, converso com os jovens que se candidatam às bolsas. Ouço suas histórias de luta e sonho. E em cada um deles, vejo um pouco do brilho que meu marido tinha nos olhos. A minha casa já não é mais um santuário de memórias dolorosas.
é um lar. Plantei um novo jardim, voltei a costurar para as vizinhas, adotei um gato vira-lata que me faz companhia. A dor da traição deixou uma cicatriz, sim, mas as cicatrizes nos lembram que sobrevivemos. Elas não precisam doer para sempre. Eu não sei o que aconteceu com Vinícius e Beatriz. E, para ser sincera, não me interessa saber. O perdão é uma palavra complicada. Talvez um dia eu os perdoe, não por eles, mas por mim. Mas perdoar não significa esquecer, e muito menos reabrir a porta. A minha paz custou caro demais para ser negociada. Eles escolheram o caminho do luxo fácil, da ganância e da mentira. Eu escolhi o caminho da dignidade, da memória e da honra. Cada um de nós agora está colhendo exatamente o que plantou. E a minha colheita, finalmente, é de paz. A minha vida não é mais sobre o que perdi, mas sobre o que construí a partir das ruínas. A fundação já concedeu as primeiras bolsas. Vi o rosto de uma mãe, tão cansada quanto eu já fui, chorando de alegria ao saber que o filho dela poderá ser o primeiro engenheiro da família. Naquele momento, eu entendi tudo. O dinheiro nunca foi o tesouro. O verdadeiro legado de Alberto não era o terreno, mas os valores que ele defendia: trabalho, honestidade e a crença de que podemos construir um futuro melhor com as próprias mãos. E eu, Joana, a costureira, a viúva, a mãe traída, me tornei a guardiã desse legado. Hoje, quando me sento na minha poltrona e olho pela janela, não sinto mais o peso da solidão. Sinto a leveza de quem fez o que era certo. A justiça não precisa ser barulhenta, não precisa de vingança. Às vezes, a justiça é um silêncio firme. É uma porta que se fecha para sempre. É a decisão de regar as flores que ainda podem crescer, em vez de chorar pelas ervas daninhas que você precisou arrancar. A minha dignidade não estava nos milhões que o terreno valia, mas na coragem de dizer não e de proteger o que era sagrado. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.